O Felipe é um dos pilotos mais talentosos que a gente tem na situação ali de Stock Car e do Brasil. Vou dar um exemplo agora, tipo, na classificação agora da última etapa da Stock Interlagos, eu tomei 2 segundos na classificação. E eu desci do carro e falei, cara, eu dei a vida aqui, fiz a volta da minha vida. Eu tomei 2 segundos. Ferrou. Tipo, eu achava que eu era bom, não sou. Foi uma fase assim que a gente aprendeu muito, né? Que a gente aprendeu muito e que Não, animal, muito legal, cara. Você dá um push e você não consegue passar o cara porque com push você anda igual ele. Meu e aí, Deus do sem céu, push, você toma 7, 8 por hora. Então você fala, caraca, o que eu faço? Aí você começa a tentar se arriscar mais em curva. Aí você fala, pô, tem que acertar a volta, tem que acertar tudo. Você vem, acerta, pega no miolo, tal, não sei o quê. Chega na última freada antes da reta, você fala, tem que me jogar. Felipe Batista mergulha pra cima do Thiago Camilo. E aí não chega pra lá, barreira de pneus. Rapaz do céu, fica imaginando aqui o 11º, Felipe mergulha pra cima do Gui Salas e vem pra fazer a ultrapassagem ali no saca-rolha. Vem pra ser o 4º colocado, Felipe Batista. Muito arrojado mesmo. Mais um RTRcast, pessoal, vamos lá. Me perdi já. Se quiser eu te dou uma aula. Quer que eu te dou uma aula aqui? Fala, pessoal, chegamos para mais um RTR Podcast. RTRcast? RTRcast, desculpa. Continua. Então vamos lá, eu não sou o apresentador da vez, eu sou só o convidado, mas a galera aqui precisou da ajuda para começar, então é isso. Muito bom. Esse é o tipo de convidado que a gente gosta. A gente gosta dos convidados que já puxam a banca já, não é não? Eles trabalham pra gente. Fala o nome da criança. Fala o nome do teu filho. Felipe Batista, Felipe Batista. mais conhecido como Pisca. Não precisa falar essas Por coisas. quê? Vamos falar depois, né? Pisca. Vamos falar do setup. Pisca. Ele usa esse nickname lá No jogo. no simulador. E é isso, eu trabalhei muito tempo com ele, então tenho um carinho enorme por essa figura aqui. Nosso primeiro piloto da Stock Pro. Nosso primeiro que piloto da topou Stock aqui Pro. nosso convite, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito meu amigo, e eu gosto muito dele. Mas sem mais declarações Eu por posso hoje. falar que eu peguei no colo. Quase. Trocou a fralda? Quase. Nesse Meu nível Deus aí de do céu. intimidade também não dá, né? Não, mas foi quase, se a gente comparar. Obrigado Limpou por ter sua vindo. bunda. É isso, mais ou menos. Muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. E hoje o papo vai ser bom. Caramba, Vai ser bom. Eu tava pensando aqui sobre como começaria essa conversa toda aqui. E quando eu tava pensando nisso, eu pensei que você foi um dos primeiros pilotos, eu acho, da geração que começou a olhar mais para ficar no Brasil e focar no turismo do que focar numa carreira internacional voltada para a Fórmula e outras coisas. Eu acho que a tua geração foi uma das transições, porque uma anterior era Salas, Gaetano, e que eles fizeram ainda esse movimento de ir para a Fórmula, ir lá para fora, tentar, né, alguma coisa para depois voltar a carreira para o turismo. Eu acho que foi por aí, não foi? Eu acho que sim, acho que começou pelo Fraga, mas a geração do Fraga em si ainda tinha essa cabeça de ir pra fora, tentar alguma coisa na Europa, de Fórmula e tudo mais. O Fraga foi um dos que ele tentou, mas logo ele também já retrocedeu. Eu não sei Retrocedeu se ele não, mas ele tentou. voltou. Ele com chegou a olhar andar lá na melhor Europa pra cá. um ano. Chegou a andar? Ele andou. Então aí, mas ele voltou rapidamente pra Stock Light, foi campeão e já subiu pra Pro. Então, aí acho que, de fato, acho que a minha geração foi essa primeira que começou a pensar em ficar no Brasil, que começou a entender que era muito difícil ir pra fora, principalmente pela época que a gente estava vivendo no Brasil. Então foi uma carreira que eu aprendi também com o Vitor. O Vitor foi pra fora, tentou fazer alguma coisa e a gente teve Vitor noção... Batista, seu irmão, né? Vitor Batista, meu irmão. Que teve esse trabalho aí de entender como funcionava tudo lá fora. A gente viu que eram uns custos absurdos. Então, de fato, ficar no Brasil era um pouco mais pé no chão e que a gente viu que dava para fazer uma carreira muito boa também ficando aqui. Então, a gente voltou a cabeça para cá. Eu fiquei até os 15 anos ali andando de kart. E aí, com 15 para 16, eu mudei ali para Porsche Cup. Fui para Porsche Cup, foi minha estreia ali nos carros. Que eu também achei uma baita de uma sacada você ter ido jovem. Porque você já saiu do kart, já foi para os carros, cara, de uma maneira muito rápida e jovem mesmo. Talvez até acompanhando esse momento do teu irmão, que você viu que já não fazia tanto mais sentido ficar no kart, pensando em carreira profissional, dentro do automobilismo e tudo mais. Eu achei que foi muito assertivo isso. Eu achei isso bom também. Pra essa virada. Assim. Na época tinha aquele programa da Porsche, né, o Porsche Junior Program,
Então, eu ganhei uma bolsa deles de 40%, 30% a 40% para participar da temporada de 2019. E aí, na época, ainda tinha o apoio da Shell. Então, eu consegui entrar para a Porsche junto com tanto o apoio da própria marca, como também da Shell. E aí, fiz aquela temporada, fui vice-campeão. Foi um ano bem legal. Fui o maior vencedor da temporada em corrida. Fui o mais novo piloto a vencer uma corrida de GT no mundo, se eu não me engano, tá até hoje. No mundo? Esse recorde. Que legal, cara. Tô no livro da sabia não, Porsche, tô em bastante lugar aí com isso. Com 15 anos e é bastante, quase 16. Mas a galera normalmente migra pro carro nessa idade, né? De 15 para 16, GT. Fórmula, a galera consegue ganhar a corrida mais cedo, porque é um ano antes que pode fazer a transição para Fórmula. Então foi bem legal já estrear com essa vitória e já poder também entrar para esse recorde. E foi um ano muito legal, assim, foi um ano de muito aprendizado, que eu consegui andar com muito piloto rápido também, profissional já, ex-Fórmula 1 e tudo mais. Na época o Nasser tinha acabado de voltar da Fórmula 1, e aí eu fiz o Endurance da Porsche no final do ano, os 500 km contra ele, então era muito legal toda essa atmosfera ali para poder disputar com esses caras que tem muita bagagem. Né? Você é muito jovem, né, Fê? Assim, cara. Puta, eu acredito que na sua época, puta, eu te conheço, assim, sou fã há muito tempo, enfim. E você tinha uma cabeça muito jovem. Hoje você é outra pessoa, já um homem já formado, com uma cabeça totalmente diferente, até em relação ao patrocinador, vida, enfim. Mas eu lembro que você era muito... Tipo, eu lembro do brilho do teu olhar, quando falava que não, tô andando de Porsche e tal. Então, como que foi a questão... Vou puxar até um gancho que o João gosta de falar. Como que foi seu mental nessa época de 2019? A partir do momento que você largou o kart, começou a ganhar corridas de Porsche. Como que foi a cabeça do Filipinho, que um ano andava de kart e no outro, cara, tô ganhando aqui, andando com campeão de Fórmula 1? Cara, foi muito bizarro, mas ao mesmo tempo, na época, eu já andava de simulador. Então, acho que a transição foi muito tranquila na questão de adaptação com o carro, de cabeça ali para se adaptar com o carro. E a questão de andar com esses caras, assim, eu sempre tive na cabeça de eu quero entrar na pista e quero ser o mais rápido. Principalmente quando você está com um cara que tem toda a bagagem que tem, a velocidade que tem, a gente sabe do talento que esses caras eles têm. Então, poder chegar e acelerar contra os caras desses, cravar um cara desse numa classificação, eu acho que traz um sentimento muito bom. É gostoso, né? Então, acho que dá mais vontade ainda de poder fazer um negócio desse. Eu acho que é muito diferente, assim. Acho que você não fica na cabeça do tipo, puta, nossa, eu preciso fazer isso. Nossa, será que eu vou tomar pau pro cara? Será que isso? Será que aquilo? Cara... Nada. Você só fica com a cabeça de Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes você assistiu essa volta da pole da Porsche já? Várias. Mas chuta um número, você acha? A de Curitiba lá foi umas 20 e poucas. A de São Paulo. A de São Paulo foram várias. Que vocês aquela da TV lá, né? Sim. Puta, foi muita. Foi muita porque eu fiz a pole... Acho que foi no mínimo umas 50 vezes, eu acho. Foi muita vezes, cara. Eu não tenho a mínima ideia, mas foram muitas vezes. Ele já mostrou mais 5. Então... que foi muito legal de você. Foi muito legal. E assim, eu fiz a pole e meu irmão ficou em segundo na nossa volta, né, de classificação. No final do quali toda, a gente ficou com a pole, eu e o Esteban Guerrieri, que a gente correu junto. E aí o Vitor tava com o Felipe Albuquerque, que é um cara que já ganhou diversos campeonatos de endurance lá fora. E eles ganharam aquela corrida, inclusive. Mas eles largaram, sei lá, de quarto, quinto, perderam a roda no começo da corrida e conseguiram recuperar. A gente teve um problema na parte de arrefecimento ali, de radiador do carro. Então foi uma loucura aquela corrida, mas a velocidade estava muito presente e foi muito legal que, assim, diversos pilotos que eu olhava e via como ídolos, assim, como caras que eu estava me espelhando naquela época, vinham conversar comigo, falar que eu era rápido pra caramba, que eu tinha muita velocidade, que tudo mais. Então, assim, foi um momento muito legal que me mostrou que eu servia para alguma coisa naquela hora, né? Porra, tá me diz uma coisa, cara. Bem, enfim, pelo menos desde quando eu te conheço, e agora você falando até essa época eu ainda não te conhecia. Eu queria que você conheceu em 2020, 2021. 2019. 2019. Na época que a gente fez o reality show lá da KTS. É verdade, verdade. Next Season era o nome. Mas essa questão do pessoal sempre acreditar em você como um super talento, sempre falar que você era muito rápido, sempre te elogiarem muito, muito, muito. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Isso não deve ser fácil. Óbvio, falar assim, tipo, pô, meu cara é super talentoso, não é fácil. Não, mas não é fácil ficar ouvindo isso. Eu que presenciei muitos momentos com você, sei que você já duvidou de você algumas vezes, que você ficou pensando várias vezes se você realmente era bom, se você realmente era rápido. E, ao mesmo tempo, esse monte de gente falando isso para você. Como é que era isso para você, sentimentalmente falando, e como você lida com isso?
ou lidava, não sei. Como é isso para você? Cara, é o que você falou, tipo, apesar de todo mundo falar isso tudo, eu sempre quero me provar. Eu sempre quero chegar, entrar na pista e ver se eu sou capaz de tudo aquilo que eles falam de fato. E a gente teve várias oportunidades ali que, sei lá, às vezes o carro não estava muito bom, às vezes dava um problema que, puta, sei lá, quebrou alguma coisa no carro que, claro, a gente não acaba parando, né, mas acaba afetando demais na performance, e aí você sai do carro já, tipo, puta, meu, cara, eu não sou bom desse jeito, igual eu achava que eu era, Sim. putz. Nossa, vou dar um exemplo agora, tipo, na classificação agora da última etapa da Stock Interlagos, eu tomei 2 segundos na classificação. E eu desci do carro e falei, cara, eu dei a vida aqui. Fiz a volta da minha vida. E eu tomei 2 segundos. Ferrou. Tipo, eu achava que eu era bom, não sou. Não, mas você não acha que nessa hora você tem uma consciência que você sabe andar? O carro Lógico, você já lógico. andou rápido com o carro? Mas e, aí, assim, aí são porventura, situações andar- adversas, né? Foi uma Isso. situação que, tipo, tava chovendo. Você não conseguiu fazer essa leitura na hora, assim? É que na hora é É sempre difícil duro, de falar, cara? né? É difícil, pô, você sai de uma classificação que você tá com uma expectativa boa, que os treinos foram ótimos, aí do nada você toma 2 segundos, você fala, caceta, não sei que eu tava bem, acho que eu não consegui me adaptar bem com essa condição de pista. É. E aí quando você vai ver a parte de telemetria, onboard, entender o que estava acontecendo, de fato você vê que o carro não estava muito bom, que o carro não estava top para aquela condição, então você tinha que só aceitar aquilo, lidar com aquilo e se virar na corrida para recuperar. Basicamente era isso. Então, na hora que a gente conseguiu ver tudo isso, acertar tudo isso, eu já coloquei a cabeça no lugar, fui para a corrida e consegui mostrar muita velocidade na corrida, recuperando bem. Então tem muitas coisas, muitos fatores assim que é difícil, você fica, né, nessa dúvida, putz, será que eu sou bom? Será que eu acelero mesmo? Algo do tipo. Mas, assim, é o que a galera toda fala, assim, né? Tipo, você tem que ter a mentalidade forte. Apesar de muitos não terem. E falarem essa frase, muitos não têm. Porque é difícil. Porque é difícil. Você tem que chegar, entrar na pista, você sabe que você é bom, então, vai, faz o que você sabe, dá o seu melhor e pronto, porque vai entregar. Se você tiver equipamento bom, se tiver tudo ocorrendo tudo bem, vai entregar. Porque, assim, é o que... Acho que o Ferro fala isso, né? É corrida de carro. Apesar de ter pilotos, e claro, o piloto faz a diferença, se você não tem um carro bom, você não vai ganhar corrida, você não vai conseguir disputar o título, você não vai fazer nada. Então, você tem que ter uma equipe boa, você tem que ter um carro bom, e quando te entregam isso, você tem que dar o 100% para buscar essa pole e buscar essa vitória. Então, É isso. é E Tem que isso. estar com equipamento bom e sempre preparado, né, cara? E alinhar um pouco com a sorte. Com querendo ou não, certeza. o nosso esporte aqui, automobilismo, Precisa também tem muito, que ter precisa contato, muito. cara. Sim. Senão, Porque às vezes seu carro é maravilhoso, mas você toma de motor. você entendeu? Aí o que você vai fazer? porque eu acho que essa parte de você ter uma certa dúvida, na minha opinião, é muito positivo, né? Eu já te mostrei algumas vezes também aquele documentário do Fangio lá, que tem na Netflix, que eu acho muito legal, e que ele fala, uma das frases que ele fala lá é querer ser o melhor sempre, pensar ser o melhor nunca. Porque você achar que você é o melhor não te traz mais aprendizados, você fica cego e deixa de enxergar onde você pode melhorar, onde você pode evoluir. E às vezes isso que você tem faz com que você continue evoluindo, continue procurando onde pode ser melhor, onde que dá para pegar mais um deciminho, mais uma coisinha diferente, mais um feeling diferente no carro, mais uma coisa que você vai entender melhor o carro e que você consiga, às vezes, diminuir as chances de cagada, né, que podem acontecer, ou da sorte, ou coisas assim, porque cercar todas as coisas que tem dentro de um carro de corrida é uma coisa muito difícil, né? Que nem você falou, às vezes você tem um probleminha ali, aqui, putz, me tirou a pole, me tirou uma chance de título, me tirou... Só que, e quando você consegue ficar atento a todas essas coisas, ou criar várias redundâncias, né? Tipo, a gente pega muito da aviação, né, como Falaria que exemplo. sorte é a união do preparo com a oportunidade. Competência, de certa maneira, também, né, da equipe como um todo, de a gente conseguir cercar o maior número de problemas possíveis, de a gente criar redundâncias para não falhar. Porque se você for pegar todos os processos que estão acontecendo, do momento que acaba um treino começa o outro, do momento que começa o treino do momento que acaba o último treino começa a classificação, da classificação para a corrida, é muita coisa que vai mexendo no carro, muito detalhezinho, mexe aqui, mexe ali, mexe ali. Você acumula chances de erro diversas. E quando você acerta aquilo 100%, você não errou em nenhum processo, você foi perfeito. Mas quantas vezes o erro acontece e você não conseguiu evitar? Se você cria redundâncias, ou se você consegue cercar esse número de problemas, você diminui esse número de erros, assim, né? Você vê que
as equipes que menos quebram, as equipes que têm menos problemas. Às vezes Numa elas não são situação as mais normal, né? rápidas, às vezes elas não são as melhores em termos de performance de fato. De entregar uma vitória, de entregar uma pole. Só que os caras eles estão brigando pelo campeonato porque eles não quebram, porque eles estão ali sempre brigando ali. pelo quinto, pelo oitavo, e estão pontuando bem. Isso. Então, quando você tem uma equipe que é muito alto-baixo, é mais difícil para você conseguir trazer um título, né? Você vai conseguir buscar uma vitória, uma pole, mas brigar pelo campeonato de fato começa a ser mais complicado. Queria voltar aqui na linha do tempo, Fê. Depois da Porsche, 2019, você em paralelo estava fazendo Next o season. Next Season Isso. também. Já pensando na Stock Light, certo? Isso. Conta um pouco pra gente como que foi essa oportunidade, digamos assim, né, de preparo. A KTF desenvolveu um baita de um programa na época. Foi muito legal. Foi Exato. muito legal isso. Então, eu saí dessa parte do Junior Program, que eu tinha corrido com essa bolsa, e aí surgiu essa oportunidade do Next Season. Eu participei de uma seletiva de kart, consegui entrar para dentro, né, de fato do programa em si, e participei de toda a parte da casa e tudo mais. Que era um reality show, Era um eles reality ficavam show. Era como se fosse confinados, né? Era como se fosse um BBB, digamos assim. isso é. A gente ficou uma semana dentro da sede hoje da equipe, que agora chama Car Racing, né? E a gente ficou lá na sede o tempo todo, fazendo toda a parte de provas e tudo mais. A gente fazia prova, sei lá, 3, 4 da manhã, sem jantar. Ia Era jantar muito às 6 da manhã. Nossa. Então tinha coisas ali que eram bem difíceis, assim. A gente chegava para a prova bem cansado. Porque muitas vezes a gente ia dormir às 6 da manhã, acordava às 9, que tava o Reginaldo Leme vindo contar e fazer uma palestra pra gente. Então, cara, eram coisas muito rápidas, a gente tava extremamente esgotado no final da semana e levou a gente realmente ao limite. Mas depois dessa parte da casa a gente foi pra pista e aí tinha que fazer a prova de pista de fato. Então, os 3 melhores pilotos que estavam na casa ganharam 3 voltas a mais para poder andar na pista. E os pilotos que meio que foram reprovados dentro da casa só puderam dar 3 voltas, valendo já tempo e tudo mais. Então, foi um negócio bem intenso, assim, bem legal, mas acho que a experiência que eu já tinha tido na Porsche o ano inteiro da temporada, acho que me ajudou nisso. Consegui passar, consegui ganhar esse reality show e consegui ganhar a bolsa 100% para correr na Stock Light em 2020. Sensacional. Então foi muito bom. Corri em 2020 na Stock Light com esse apoio de 100% da equipe. João era já meu engenheiro. A gente conseguiu fazer um ano muito legal. Já na primeira etapa a gente foi segundo na classificação. Teve um problema na parte do... no motorzinho, né? Que passa, que passa a marcha ali. Como se fosse... Qual é o nome do... Não é módulo. Motorzinho. É motorzinho, como se fosse um motorzinho mesmo. Que, tipo, os caras tiram a motor. alavanca, entra o power shift, né? Que a galera chama. Daí o motorzinho que faz a troca dentro do câmbio interno lá quebrou. quebrou. Nossa. Parou de funcionar o motorzinho. E aí tava meio fraco e tal. Na largada eu vim de segunda marcha, fui passar a terceira, ficou lá limitando sem passar marcha. Aí larguei Agora lá eu entendi de... a referência aqui, que não era limitância, então. Agora fez sentido, entendi. Aí eu larguei lá de trás na outra corrida. Tava vindo para ganhar, a gente tava em primeiro. Aí numa ultrapassagem lá teve um toque da minha aleta dianteira do carro, que na época, não sei se hoje em dia tem, acho que não mais. Não tem mais. Mas na época tinha uma aleta, tipo como se fosse um negocinho aerodinâmico Tinha uma na orelhinha frente. ali. E essa orelhinha na frente do carro pegou de raspão na traseira do outro carro, deu uma mini balançada no carro do cara. E aí um outro que teve a oportunidade passou ele por dentro e eu tomei um drive-thru por isso. Nossa. Ou seja, não faria diferença nenhuma, assim, mas... Não mudou nada, assim, tipo... Basicamente o cara já ia tomar ultrapassagem de qualquer forma. Hoje em dia o cara tomaria no máximo 5 segundos. 5 segundos no máximo, se não fosse uma advertência, provavelmente. Então, isso ferrou bastante a gente. A gente ia ganhar a corrida, tomamos um drive-thru, caímos lá para a última e aí terminamos em última corrida. E o resto do ano era muito sofrido, que a gente tomava muito de motor. A gente tomava ali uns 4 km de motor, na época já era muito, hoje em dia 4 ainda está dentro da média. Mas, cara, era muito assim, a gente tomava no final da volta ali, o Pietro era meu companheiro de equipe, era, sei lá, meio segundo no final da volta de Goiânia, por exemplo, que tinha muita reta. Então era sofrido pra gente. E a gente ia pontuando, ia tentando fazer pontos pro campeonato, ia conseguindo fazer algumas corridas boas. E na última etapa do ano a gente conseguiu trocar o motor e veio um motorzinho mais legal, bem mais competitivo. Ainda não era o topzão da categoria, mas era muito próximo ali dos primeiros. E a gente conseguiu fazer uma etapa fantástica, terminou o ano fazendo a pole. Basicamente, o último final de semana foram 2 etapas. Então a gente fez a pole para as 2 etapas, nas 2 classificações diferentes. Caramba, que legal, cara. A gente ganhou a corrida. Pandemia, então juntou 2 etapas. Juntou 2 etapas no mesmo final de semana. E aí a gente ganhou a corrida de sábado, que era referente à etapa 6.
e na etapa 7 eu estava liderando e tudo mais, e aí o Pietro, para ganhar o campeonato, ele precisava ganhar e o Rafa Reis chegar em terceiro. E aí nessa a gente trocou de posição para ele poder ganhar o campeonato. Então foi uma ajuda ali de equipe, foi bem legal terminar o ano da forma que terminou. Os dois subiram primeiro e segundo no pódio, ele ganhou no campeonato de piloto, eu ganhei o campeonato de rookie e a gente ganhou o campeonato de equipe, né? Então foi um ano bem legal. E aí 2021 foi fantástico o ano, foi um ano que a gente acho que ganhou as 5 primeiras etapas, a gente ganhou corrida. Ou 4 ou 5 primeiras etapas. Já a que gente foi a piloto primeira alinhado, etapa. carro ok. Seu engenheiro era bom? Era mais ou menos? Parecia, assim. E essa foi a primeira temporada em que o Gui, o Ferro, ele deixou a gente sozinho, assim, né? Tipo, antes ele sempre ia acompanhar um dos pilotos, ele ficava fazendo Stock Car e ia na hora do treino com a gente. E nessa temporada foi a primeira que ele falou, ó, toca o barco. Então foi uma coisa muito legal, foi uma oportunidade muito diferente. E a gente tinha um potencial enorme, né? Teoricamente, a gente tinha o melhor piloto do grid e tinha que ganhar. Então, foi sensacional. Foi um ano que eu aprendi pra caramba, assim. E que a gente era muito grudado, tipo, de ver on-board pra caramba, estudar, ver corrida. E depois que eu aprendi a fazer esse tipo de coisa, eu acho que a gente ia se puxando muito, né, para evoluir. Eu faço até hoje isso, e com os pilotos que passam por mim, assim, mas... Cara, foi um ano que foi muito divertido, assim, muito legal. Volta e meia, eu tenho todas as fotos no meu celular, né? Volta e meia eu passo para olhar as fotos do celular, assim, eu caio em 2021 às vezes. Acho muito, muito da hora. Não, foi muito legal esse ano. Uma pergunta para vocês dois. O que vocês acham que rolou tão bem essa interação entre vocês? Primeiro ano do Fê na estoque, tudo bem que ele já tinha andado de carro andando bem, e o seu primeiro ano como engenheiro ali... essa oportunidade do Gui de largar os dois e vocês, não, agora deixa com a gente. O que vocês acham que se deu essa interação tão boa assim? Acho que foi um pouco da cabeça de pessoas, tipo, 2 jovens, né? Porque, querendo ou não, a idade que o João tava para engenheiro ainda é novo. E assim, acho que foi 2 jovens querendo mostrar serviço com uma vontade gigante de ganhar corrida, de ganhar campeonato. Então, acho que juntou o tesão, né, dos dois e fez com que a gente performasse da forma que foi. Então, a gente não pegou uma pole aquele ano, por pouco, né? Sempre que a gente tinha carro para brigar por uma pole e acontecia alguma coisa, caiu um retrovisor no pé, dava bandeira vermelha na volta que vinha. Era sempre umas loucuras. Algumas a gente foi por menos de 1/10. Algumas, várias. Mas nosso carro de corrida era muito bom, né? Nosso carro de corrida era durava muito, assim. Então, a galera, assim, sei lá, largava, abria ali 1 segundo, 1 segundo e meio. Eu vinha economizando carro, economizando pneu e tudo mais. Dava metade da corrida para frente, o nosso carro virava, uma nave. E aí começava a buscar, passa e abre muito. Então, basicamente, foi quase todas as corridas dessa forma. E eu acho que também, só complementando o que o Felipe falou, que vai de encontro com o que ele falou na real, é que a gente, com essa vontade toda, a gente trabalhava muito. O tempo todo trabalhando. E ele era muito, muito, muito jovem, assim, ainda, né? Às vezes, ele estava em fases que eu lá, às vezes, não era... Não que não era trabalho, era, mas... enfim, ele tinha a maturidade dele daquela época, né? Era prazeroso fazer, né? Era um negócio muito legal, assim. A gente não via como trabalho, né? A gente via aquilo como, tipo assim, não uma diversão, mas não tinha peso. Né? A gente chegava, ficava lá, sei lá, chegava tarde. Às 8 da manhã na equipe, saía às 10 horas da noite, era um negócio extremamente produtivo, não via passar. E assim, a gente tinha equipe de Stock Car lá dentro também, né? Então, às vezes, a gente participava do pré-race dos caras, às vezes a gente pegava o pré-race dos caras para estudar, pegava um board da Stock Car para estudar, e a gente ia, eu acho que assim, fez a gente evoluir junto. Claro, quando você tem um piloto talentoso, na minha opinião, sim, da minha experiência, eu acho que é muito mais fácil você aprender, tá? Como engenheiro, é muito mais fácil você tendo um piloto que entrega e que entende um pouco mais do carro, é muito mais fácil. E tem uma outra coisa que eu vejo que até hoje é necessário fazer, é você conseguir entender o jeito que o piloto se comunica. Porque cada um se comunica de um jeito, fala de uma maneira, e você tem que conseguir traduzir aquilo que o cara falou em performance para o carro. E muitas vezes, nas primeiras vezes que você tem esse contato com o piloto,
Não é 100%. Então, No piloto fala que o carro tá Não. dianteiro, mas na verdade não tem nada a ver, né? também, mas é mais às vezes o jeito de Forma falar. É que às vezes um cara fala, tipo assim, nossa, tá dianteiro pra caramba. Não é dianteiro. Só que não é dianteiro pra É o caramba. traseiro que tá empurrando. Exato. É uma traseirinha que aí, tipo, o cara corrige e aí sai de frente um pouquinho. É, e Então, tipo assim, você tem que sempre entender, tipo assim, tá dianteiro, tá, mas tá dianteiro aonde? Tipo, você sempre tem que vir perguntando, né? É. Tem porque que tem fazer a parte piloto do que não trabalho tem, também. tem piloto que não tem esse costume, de pegar e falar, tá, dianteiro, na saída da curva... Por puta, causa é só de tal e tal coisa. É só nas curvas de alta, é só nas curvas para direita, ou na curva para esquerda, pô, ou não, é toda hora na entrada, a entrada é muito ruim. Então o cara consegue te especificar exatamente o que ele está precisando. Exato. E tem cara que só chega falando, é muito dianteiro, você fala, pô, Fudeu. como é que eu vou te ajudar, né? Me já ajuda a passou, te ajudar. Passamos por isso. Sim, mas me ajuda a te ajudar, porque se você não der informação, o carro, cada momento da curva tem uma dinâmica diferente, né? Ele precisa de coisas diferentes em cada momento. Mas o que eu queria falar é que a gente estreitou muito rápido essa conversa, mesmo os dois tendo pouca experiência. Isso foi muito legal. E a gente criou essa experiência juntos também. Oh. Que lindo. É verdade, velho. Não, tô falando sério. É Eu legal, gosto- é eu- legal ouvir. Por isso que eu te eu- provoquei nessa pergunta. E eu quis saber qual que é a ideia da E a gente interação. criou amizade também, Não, né? porque eu cara? sempre Então, vejo que você fala do Fê com muito, muito carinho. E eu acho isso muito legal. não pode falar muito, senão me emociona. Mas aqui. é verdade. Porque é eu verdade. sinto- Porque eu vejo eu- que foi uma realmente fase muito- foi uma criação muito boa para vocês dois. Foi uma fase assim que a gente aprendeu muito, né? aprendeu muito e que eu vejo que foi uma oportunidade de ouro, assim, não só profissionalmente, mas como pessoalmente falando também. E que Não, do animal. Muito legal, cara. Muito legal. Não, E mas, assim, cara- eu vejo você falando, de novo, eu vejo você falando do Fê de uma forma muito carinhosa e eu vejo que vocês cresceram profissionalmente muito. Visto a tua trajetória dentro do automobilismo, desde a KTF, a Audace e agora na RTR, e do Fê também, cara. Desde estoque início, estoque light campeão, estoque pro, andando sempre bem. E assim, cara, então, isso é um trabalho que vai perdurar ao longo dos anos aí pela frente e por muito, muito tempo. Então, esse carinho é muito legal de ver. E é por isso que quando eu falei pro João, eu falei, cara, traz o Fê, porque vai ser muito legal sentar para eu ver o outro lado. Porque eu só vi o lado dele, eu nunca sentei para conversar com você para falar em relação a isso. E, cara, tipo, eu aprendi muito com o João também, assim, eu consegui evoluir muito na parte de guiada, em diversos aspectos, assim, que eu vinha, tipo, sei lá, nas 2, 3 primeiras etapas ali de 2020, eu vinha fazendo algumas cagadinhas, assim, na guiada e tudo mais, e aí ele veio me consertando, a gente ia pra simulador, ficava treinando, testava, não sei o quê, vinha evoluindo. E... Telemetria, adorava telemetria. Telemetria, porra, era o dia inteiro, só esse vendo aqui isso. ama Não aguentava mais ver, eu já dormia com linha na minha cara. assim. E aí, cara, foi um ano que eu aprendi muito e eu consegui evoluir muito. E aí, 2021 era bizarro o controle de carro que eu tinha, o controle de freio que eu conseguia ter. E até hoje me ajuda muito essa parte. Então, porra, se você me dá um carro traseiro, um carro dianteiro, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para corrigir aquela parte, para caso eu pegue um carro desse numa corrida e não dê para mexer. Então, é muito bom essa questão, mas ao mesmo tempo eu dou uma prejudicada nos engenheiros, porque eles chegam assim, abrem o dado e falam assim, porra, mas você tá falando para mim que o carro tá dianteiro, mas ele não tá dianteiro. Só que, tipo assim, eu estou fazendo coisas para que ele não fique dianteiro. Sim. Mas ele está dianteiro. Porque eu a sei minha que ele está. que tá corrigindo, Eu tô mas corrigindo não é o negócio. carro. Então eu Entendi. preciso só que você confie em mim e me dê mais frente. Então é muito difícil essa parte. Mas assim, nos últimos, não sei, 2, 3 anos ali, eu acho que eu tive pessoas que conseguiam me escutar, conseguiam me entender e de fato não iam muito pela telemetria, iam mais pelo que eu falava. E veio dando certo, veio evoluindo tudo. O carro sempre foi indo para a direção que eu quis. Então sempre foi muito legal agora. E o João me ajudava muito nisso. Teve até uma etapa muito louca em Velocitar Light, lá em 2021, que, cara, a gente nos treinos, até o último treino, assim, a gente tava tomando 1,5 segundo. Nossa, essa aí 1,5 segundo. E aí, cara, eu chegava, o João, eu não Mas sabia sei o onde que que fazer, eu não cara. tinha o que fazer. Cara, era meio tudo, assim. Eu falei, cara, eu não sei o que fazer. O carro tá traseiro, o carro não gruda, o carro não tem nada, você errou. Tipo, eu não sei o que fazer. Aí você pegava meu onboard, cara, tava Ok. cagando sangue, o negócio não vinha. E a gente, meu Deus do céu, o E era o vai quali fazer? já. O que vai fazer? E aí faltava, sei lá, 2 horas pra classificação, assim.
Aí o João olhou assim, mano, me deixa sozinho um pouco, eu preciso pensar. Eu falei, tá bom. Fui embora. Aí eu fui comer um negócio e tal, não sei o quê. Uma meia horinha depois, voltei pro box assim, tava o João sentado no chão, olhando pro meu carro, com um caderno e uma caneta na mão e anotando coisa. E anotando coisa, mexendo em coisa e tudo mais. Daí eu falei, caraca. O que ele tá Não vou anotando? falar Eu não vou nada, falar né? com ele. Deixar ele lá, né? Já me ficou pediu pra gravando, ficar né, cara? quieto. Baixou aí. Eu falei, meu, o carro tava ruim, não vou nem olhar a onboard, porque se mudar tudo o carro aí, pelo menos eu não tenho uma referência na minha cabeça, eu vou no escuro mesmo e me viro. Enfim, ele mudou o carro de cabeça para baixo, foi para classificação, a gente quase fez a pole, eu fiz a primeira volta, a segunda volta eu fiz setor 1 roxo, setor 2 roxo, setor 3, que da última volta era roxo, eu errei. Puta merda. Mas na mãozinha, Mas já, assim, o carro- foi, eu tive a out lap, a warm lap, para me acostumar, para entender mais ou menos o carro. E porque E eu não velocidade, gastar o acelerando. pneu É é... absurdo. E gasta muito pneu. É, Então, assim, uma não podia volta e meia pra acelerar. você rodar. Então, não podia acelerar. Eu tava fazendo tudo isso devagar. Eu falei, cacete, como é que vai ser o carro? Como é que vai ser as coisas? Minha primeira volta foi a volta que eu virei e quase fiz a pole. Daí, na segunda volta, eu piorei o tempo, porque eu passei reto na curva da entrada do box ali. Acreditou Eu demais, freiei, o dei uma carro tava muito travadinha bom, na né? traseira, pum, passei reto. E aí, cara, a gente quase fez a pole, o carro era fantástico. Falei, meu, perfeito. Vou largar de terceiro, tomando... E esse final de semana A gente foi- tomou o quê? 3 centésimos, 2 É. centésimos, 3 centésimos no quali e a gente quase fez... E a gente ficou em terceiro lugar. Os 3 primeiros ficaram muito, muito perto. E aí, cara, fomos pra corrida. Ganhei a corrida 1. E fui quinto, sétimo na corrida 2. Deu alguma cagada na corrida 2 lá que eu lembro. Não lembro o que foi. Mas com o carro na mão. Eu não lembro O carro exatamente. Eu, não Eu lembro, sei que não lembro uma o ele resultado. veio lá de trás passando todo mundo lá. Então foi a 2. A 1 eu ganhei, aí a 2 aconteceu alguma coisa que eu vim lá de trás passando todo mundo. Ah, não, essa daí que você tá falando foi 2020. Ah, que você... Aquela que eu passei o Hobby na Por penúltima fora, volta lá. por fora. É. Foi Não. 2020, tá certo. Foi 2020 essa daí. Mas 21 teve várias aí que vinha lá de trás passando. Nossa, Curitiba foi a mais. Curitiba foi top. Acho que uma das melhores coisas da minha vida foi 2021 Curitiba no Oval. Cara, eu larguei de sétimo ou oitavo, não tive vácuo na minha volta no quali. E a gente Foi circuito tomava... oval, E a gente Foi tomava oval, muito. A gente tomava Oval uns, Curitiba a gente tomava uns 4 por hora, 5 por hora de reta aquela Nossa, etapa. Dos absurdo, normais, né? né? E daí tinha um papazices lá que era... Tava 7, 8. E aí passava o cara passava ele. Passava. E aí, cara, eu me matando pra conseguir sair do cara, velho. E eu fiquei, juro, tem meia hora de corrida. Eu fiquei uns 18 minutos atrás do cara. Sem condição E de eu não sem conseguia reação. passar. Eu dava o push na reta seguinte, ele sem push me passava. Eu falava, louco. caraca. O que eu faço, velho? Aí foi sofrido. Mas, cara, no final foi umas brigas, assim, uma estratégia de push que a gente conseguiu fazer. E aí, cara, tudo casou, assim, no final. Eu dei uma metida de louco, assim. Nossa, cara, eu passei 2 caras por fora na curva 1 de Curitiba. Dive bumps. Umas 3 voltas depois, eu passei 3 por fora na 0. Nossa. Era linha de 4 na freada da 0, eu passei 3 caras por fora na freada da 0. Vindo do oval lá, freando a 220, 230 por hora. Arriscando igual um... Pô, foda-se. Vamos ver o que vai dar. Que era, Só que, cara... que era o potencial que o nosso carro tinha Exato. muito na época, era freada. Abusou dela. Então eu abusei do que tinha. E deu certo. E aí, cara, freiei tarde, dei o push e eu era o único cara de push naquela volta. Nossa. Foi a última volta. Peguei, abri, aí na linha ia faltar 3 voltas. Aí eu passei, 3 voltas pro fim, consegui abrir uns 8 décimos ali com o push, os caras brigando. Aí não me pegaram mais, ganhei a corrida. Que legal, velho. E teve aquela muito boa também que foi no misto, que o Gabriel ganhou. O Bibi ganhou. Sim. Que eu larguei de 10º, o Bibi largou de primeiro. E aí, cara, foi, sei lá, 2/3 da corrida de safety car. Eu consegui sair de 10º e cheguei em segundo. A gente passou os quinos na oposta na última Na volta. última volta. Que legal. E a transição pra Pro, velho? Como que foi, cara? Assim, saindo de um Cara, carro, então, porque os carros são eu sempre tive aparentemente muita são sorte, totalmente né? diferentes, né? Na época ali, principalmente, era bem diferente. Eu sempre tive um pouco de sorte nessa questão de transição, né? Então, para Porsche eu tive a bolsa do Junior Program, para Light eu tive o Next Season e para Pro eu tive a bolsa de ser campeão da Light. Então, meio que foi casando todos esses prêmios para conseguir me ajudar. Aham. E aí subi para A Pro. gente vai voltar na questão de patrocinadores. Tá, mas tá. vamos- é uma E aí pauta consegui subir para Pro em 2022. Foi um ano, cara, que o carro era, tipo assim, sinceramente, dá pra ser muito sincero aqui, o carro que a gente andava até ano passado não tinha aerodinâmica nenhuma, era pesado,
e era forte. Então, é o conjunto perfeito para ser um carro muito, muito difícil. Então, cara, o carro não freava direito, o carro para disputa era muito, muito tenso, porque você freava um pouquinho, sei lá, 2 metros mais tarde do que você deveria, já sai travando todas as rodas. Então, era um negócio bem, bem delicado, assim. E para me acostumar com isso foi difícil, porque o carro da Light era um carro muito bom de freada. Então, para me acostumar com principalmente com essa parte de freada, de ponto de freada, de entender essa questão de pouca aerodinâmica do carro, foi, acho que, a parte que eu mais demorei. E aí foi um ano que foi indo bom, foi evoluindo, e aí, sei lá, na segunda metade do ano eu fui para diversos Q3, né, que é a última parte ali da classificação. Conquistei a pole na última etapa, ganhei a última etapa do ano, com a galera toda disputando o título. Foi basicamente eu fazendo a pole com o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, Disputando o campeonato. sendo os caras que estavam disputando o campeonato. E ganhei corrida em cima desses caras também. Então, abrindo, ganhando vantagem, etc. Então, foi um ano muito bom também. E aí, 2023 foi um ano um pouco mais difícil. Tava com alguns problemas ali dentro da equipe. E aí, principalmente ali, sei lá, até a 9ª etapa do ano, 8ª, 9ª etapa do ano, eu não tinha muito apoio, muito auxílio da questão de engenharia e tudo mais. Então, eu sofria bastante para entregar o resultado. João te abandonou? O João tinha ido para outra equipe e tal. Não, eu tava na Audácia. Você tinha ido para Audácia, 2023 estava na Audácia. E aí, cara, nas últimas 3 etapas do ano, veio um cara lá de fora, o Straight, para me ajudar. E aí, cara, foram as 3 melhores etapas do ano, com certeza. A gente foi pro pódio nas 3. A gente conseguiu fazer ponto pra caramba. Foi Velocitar, Cascavel e Interlagos. Cascavel... não, a gente não foi pro pódio nas 3, mas eu fui pro pódio no Velocitar nas 2 corridas, fui terceiro e terceiro. Cascavel eu fui 5º e 7º. E era muito difícil na época fazer, né, pontuação boa, assim, parecida, porque as corridas eram uma na sequência da outra. Era 30 minutos. E o combustível que você fazia e o pneu que você fazia a corrida 1, você tinha que começar a corrida 2. Entendi. Então, se você abastece e perde tempo na corrida 1, você provavelmente vai ficar mais para trás, então você não vai ter um bom resultado na corrida 1. Então, mas faz com que você tenha um bom resultado na 2. Então, isso fazia muita mistura ali dentro do grid, mas, cara, a gente conseguia fazer uma economia de combustível boa, uma estratégia de abastecer a ponto de eu não perder a posição para o carro de trás. E aí, cara, o ritmo era muito forte nas 3 corridas, então o carro era muito bom nas 3. E aí a gente conseguiu terminar o ano muito bem. Fui nono naquele ano, na temporada. Foi um ano bem, bem legal, principalmente o final dele. E aí fez com que a gente começasse 2024 com vontade, né? Porque acho que deu uma subida na cabeça, assim, de que, porra, cara, eu consigo, tenho capacidade de fazer coisa boa. Não dá pra fazer, eu falei, vou cara, mostrar. eu não sou um bobo aqui, né? Não era eu que tava deixando a desejar no resto do ano. Então, isso conseguiu me ajudar muito a terminar o ano bem. E aí eu comecei 2024 bem. Muito bem, assim, comigo mesmo, com a cabeça. E aí não é à toa que eu já saí fazendo pole e ganhando a primeira corrida lá em 2024. E 2024 também foi o primeiro ano que você conseguiu ganhar salário, né? Sim, sim. Depois de todos esses anos que a gente conversou agora, foi o primeiro ano que ele conseguiu, enfim, receber por isso, né? Trabalhar de verdade, né? Assim, conseguir não trabalhar de verdade, não me entenda mal, mas assim, realmente ser remunerado pelo trabalho que você já vem fazendo. Porque a gente tá falando de um esporte, né? Esporte, querendo ou não é igual um trabalho comum, que você vai chegar lá, vai assinar um contrato, você vai estar ganhando dinheiro já na primeira vez. Esporte é um negócio que você precisa de investimento e mostrar resultado para que você possa começar a ser remunerado de fato. Então, 2024 foi o ano dessa virada e foi muito legal começar desse jeito, com uma marca que era muito forte, muito boa, e a gente conseguiu fazer um ano fantástico, né? Foi basicamente, assim, né? Na minha cabeça eu digo que eu fui campeão. 2025 não é mais sua marca. Não é mais seu patrocinador. Não. 2025 eu fui para outro patrocinador. Tô com o BV agora, tanto 2025 como 2026. E aí, cara, eu terminei 2024 com uma sensação de dever cumprido. Tiveram muitas coisas que aconteceram durante o ano que ali no papel me tiraram o campeonato. Mas, cara, na minha cabeça, assim, na pista, eu dei meu melhor, consegui entregar tudo que eu tinha ali para entregar e a gente conseguiu, dentro da pista, de fato, trazer esse campeonato. Mas ali não tem a taça em casa e não tô com o nome lá. Então, é triste isso, mas feliz pelo que a gente conseguiu fazer ali. Foi um ano que tudo casou, tinha uma equipe forte, uma equipe que a gente conseguia entregar em todas as etapas, então foi um ano muito bom disso. E fatídico 2025, como foi o teu começo de ano, assim? Acho que
Você também, como todos os outros, encarou um ano difícil, né, cara, da categoria. Um ano extremamente desafiador, talvez o mais desafiador dos últimos tempos aí, pelo menos dos últimos 15 anos, com certeza. Tanto quanto a mudança de carro, chassi, motor, acho que foram muitas mudanças Com certeza. juntas ao mesmo tempo e formou um grande quebra-cabeça ali que foi tentando se montar ao longo O calendário do campeonato. também né, mudava cara? o tempo todo, né? Era um... Pista que vai pra lá e pra cá e tal. Como que foi, cara, encarar isso, assim? Cara, Porque foi... ó, você já estava bem consolidado, estava com o campeonato 2024 fantástico, cabeça boa, chegou 2025, minha vez. Foi um ano que foi E um aí- pouco frustrante, eu digamos assim. Tá. O carro sempre foi bom, todas as pistas. Acho que é difícil falar uma pista que o carro não era bom e não era competitivo pra gente brigar ali por uma pole ou ganhar uma corrida. No começo do ano, principalmente, a gente teve muitas quebras ou problemas, enfim, eletrônico, algo do tipo. E aí fez com que a gente perdesse muito ponto de campeonato, né? Fiz uma pole que eu não consegui largar da pole, que teve um problema no grid na hora que ia sair para a volta de apresentação. Tive que largar do box. Meu Deus do céu, isso No Velocitar, largando de 31º, terminei em 9º. Então, cara, foi, assim, várias corridas esse ano dessa forma, de ter que recuperar, de ter que sair lá de trás e vir trazendo para buscar a posição. Mas, assim, foi um ano, igual eu falei, frustrante, mas, ao mesmo tempo, eu diria que foi um ano gratificante para mim e com a equipe junto também, de ver que a gente tinha um carro competitivo em todas as pistas. Era um carro que era muito bom em todas as pistas. Basicamente, todo lugar que a gente sentava, botava o carro, ele funcionava, a gente mexia pouquíssimo. Era só um detalhezinho aqui, detalhezinho ali. Então, assim, cara, o trabalho que a equipe fez foi muito bom esse ano. E aí, na segunda metade do ano, que a parte de quebras parou de acontecer, eu comecei a ter muito problema, muito déficit de velocidade de reta. Chegando ali a 7, 8 km por hora. Aí é duro, né? E aí tem telemetria com o cara da equipe ali que tem velocidade de reta, que estava brigando ali de velocidade de reta com os caras da frente. E chegava a ser, 8 décimos, 1 segundo, dependendo da pista, só de reta que tomava. Então, Brasília agora foi um caos. Então, cara, Brasília era um pouco menos. Ele dava uns 6, 7 décimos de velocidade de reta, mas, tipo, sei lá, Cuiabá era pior ainda. Cuiabá chegava nesses 1 segundo. Então era bem difícil, bem desafiador para a gente conseguir Mas assim, trazer o resultado. esses anos também te forjam uma cabeça muito Sim, forte, né? sim. Porque você tem que lidar com isso, óbvio que a gente é humano, né? A raiva vem, a frustração vem, tudo isso aflora, né? E você tem que conter aquilo para poder entregar resultado da mesma maneira. E óbvio, tem todo... Aí entra muitos fatores, né? Você começa a tentar fazer coisa que, tipo assim, você não consegue passar um cara numa reta. Você Sim, dá você um começa push, a dar overdrive, você você começa dá um a fazer push e coisas que não dá. Não questão de overdrive, porque eu acho que essa parte aí eu consegui aprender bem com você. mas, cara, tipo assim, você dá um push e você não consegue passar o cara porque com push você anda igual ele. Meu E aí, Deus do sem céu, push, você toma 7, 8 por hora. Então você fala, caraca, o que eu faço? Aí você começa a tentar se arriscar mais em curva. Não na questão de overdrive, porque óbvio que Dive bomb só. você já tá na cabeça, tipo assim, porra, se eu der overdrive, meu negócio já não escapar, anda, vai- tô ferrado, Tô né? ferrado, Aí você fala, pô, tem que acertar a volta, tem que acertar tudo, você vem, acerta, pega no miolo, tal, não sei o quê. Chega na última freada antes da reta, você fala, tem que me jogar. Vou mergulhar. Porque se eu não me jogar, o cara vai abrir 4 carros, tem que mais 3 voltas pra acertar tudo de novo, pra chegar no cara de novo e ferrou. E aí... É chegar e passar e... É chegar a passar e é isso. E aí, cara, principalmente nessa segunda metade do ano, começou a ter alguns toques, algumas batidas, algumas coisas assim, por essas tentativas, né, de frustração de não conseguir passar os caras, de não ter velocidade para competir contra eles de fato. E aí acabaram acontecendo algumas coisas aí meio ruins. Mas ao mesmo tempo, tipo, cara, é o que o João falou, é muito difícil segurar a cabeça nessas Cara, horas. mas é a competitividade sua, né, cara? É assim, Não, sabendo principalmente que é você. quando puta, você tem um problema numa classificação, você vai e larga de 20º. Aí você fala, pô, preciso passar os caras. Aí você vai dar um puta largadão, vai pra 12º. Chega em 12º, você fala, porra, tô em 12º, preciso aproveitar essa corrida, porque pode ser que na de amanhã eu não consiga fazer uma largada dessa. Então você vai e começa a vir pra cima. Pum, já tá em 8º. Só que você chega num nível que você fala, ferrou. Não dá Como é que eu mais, né, passo cara? esses caras? Aí você tem E que aí colocar a na turma de cabeça. trás também tá vindo forte em cima de você, Aí né? eu chego e coloco na cabeça, vou ficar em 8º aqui, tá ótimo, já larguei de 20º, 8º tá top, vou terminar em 8º. Aí vem 4 caras atrás de mim que dá 5 por hora mais do que eu de reta. Aí eu falo, ferrou, como é que eu faço? E outra, Aí né? eu chego Isso- e falo, pô, pra me defender, eu preciso atacar. Aí eu vou, ataco, consigo passar um cara, vou, ataco de novo, só que é sempre
tentando e arriscando. Porque nunca vai ser uma Sempre- ultrapassagem mais que o conservadora. limite, né, cara? Nunca vai ser um negócio tranquilo. Porque, cara, onde tem curva e freada forte? É sempre depois de retas muito grandes. Que era onde os caras ganhavam vantagem em cima de mim. Então eu vinha tentando pegar vácuo, tentando pegar tudo. O cara tá, sei lá, 2 carros da minha frente, eu vinha e me jogava. Conseguia parar, porque a gente tá basicamente com o mesmo esquema lá de 2021 da Light. Nosso carro Grande para freio, muito bem. beleza. Então, cara, a gente conseguia tirar essa vantagem nas freadas, conseguia passar uns caras, mas ao mesmo tempo tem cara que é difícil, né? Tem cara que é um pouco mais agressivo de disputa e tudo mais, e aí acabava acontecendo toque, acontecendo alguma coisa, e aí acabava prejudicando um Dando pouco. um probleminha no meio E do caminho. acaba, não, e a parte mais difícil, eu acho, quer dizer, mais difícil não, né? Mas a soma com tudo isso, na real, a questão de ter que se explicar para patrocinador, que é o que muitos pilotos reclamaram nas redes sociais, né? Porque você explicar isso para mim, para você que entende do automobilismo, entende de corrida, é uma coisa. Você explicar para um leigo que você toma 7 km por hora de reta, o cara não consegue nem entender o quanto que 7 é muito ou 7 é pouco, o que é isso, né? O cara não tem nem Mas ideia a disso. categoria e os motores são iguais. E, cara, não necessariamente entende? são, né? Então, o cara... Daí vamos dizer que o cara do marketing recebe a informação, vai passar lá para o diretor da empresa, que nem na corrida foi, vai tentar explicar um negócio, o cara vai falar, não sei nem o que você está falando. Então é um negócio bem desafiador também, porque você precisa conseguir manter todo esse ecossistema rodando sem ter o resultado que às vezes as pessoas esperavam, né? Porque, enfim, o cara coloca dinheiro no Felipe porque acredita no talento, acredita no resultado, acredita que vai andar lá na frente, né? E no teu caso, que é um banco, quantos bancos entraram esse ano, né? Já o banco principal ali, o patrocinador principal da categoria já é um banco, entraram outros bancos. Então, cara, a competitividade ali é grande, é que nem era farmacêutica, ou Sim. era, não é? É As ainda, farmacêuticas, né? Também é a mesma coisa, elas também disputam entre elas, também tem a questão do cara querer ganhar da outra farmacêutica, ainda tem tudo isso. Então, eu acredito quão difícil deve ter sido isso também para você, como foi para os outros pilotos. Com certeza. Acho que tem muito piloto saindo da categoria, tem patrocinador saindo da categoria. Tem. Por conta dessas coisas que aconteceram esse ano. Então, foi um ano delicado. E a gente só torce para que volte tudo ao normal, como era até o ano passado, tudo correndo tudo bem. E aí que a gente consiga resolver todos esses problemas, né? Eu acho que ninguém está ali para prejudicar, tá todo mundo ali para tentar ajudar, todo mundo depende daquilo, Claro. muita gente vive daquilo, se não Querendo ou 100% daquilo A vive. Stock Car é a maior categoria do automobilismo Exato, no exato. Brasil e, assim, difícil não ser, cara. Exato. Independente de todos os problemas que aconteçam, enfim, eu acredito que isso vai se resolver. E tem muito cara que vai dedicou trazer a pra vida gente, para mas- aquilo, né? Exato, com Quantos certeza. chefes de equipe, quantos donos de equipe, quantos pilotos estão ali há Quantas pessoas se desenvolveram, há o muito ecossistema que tempo. cria, é muita forma. cara. Exatamente. É, Então, assim, os exatamente. caras, eles dependem daquilo, eles vivem daquilo, aquilo ali é a vida dele. Exato. E aí, o cara nunca vai estar fazendo algo para prejudicar, ele sempre vai estar tentando fazer com que aquilo melhore, evolua e seja sempre melhor do que foi o ano anterior. Então, com certeza, toda a parte da categoria, como também as equipes, vão estar dando melhor ali para que a gente possa resolver todos esses problemas, né? Acho que no final do ano já melhorou muito essa questão, principalmente de quebras, motores e tudo mais. E aí, ano que vem, vamos ver como é que vai ser com a questão ali do V8. Muito provavelmente vai ser um pouco diferente. A parte de guiado, o carro vai mudar bastante também. O barulho Peso já tá bem vai mais mudar gostoso, muito. fala a verdade. O barulho Ah, tá bem bem mais gostoso. diferente, bem diferente. Pra mim não muda muito, eu dentro do carro nem você escuto nem ouve, direito. O que você falaria que muda de guiada desse carro do ano que vem, se fosse para você dar um palpite aí? Cara, acho que assim, esse ano a gente tinha muito mais um carro que a gente precisava, sei lá, parar um pouco mais cedo e dar o pé mais cedo, por conta do lag do turbo. Talvez com o carro do ano que vem, como é um carro que tem aerodinâmica, talvez dê para carregar um pouco mais de velocidade, para começar a dar o pé um pouco mais tarde. A gente vai ter o torque, vai ter a potência um pouco mais imediata ali. Então essa questão ali de aproximação e carregar a curva, eu acho que vai mudar um pouco. E o carro, eu acho que vai ficar bem diferente na questão de equilíbrio, né? Provavelmente vai ficar um carro um pouco mais traseiro. Tem que entender como é que as equipes vão fazer ali para conseguir fazer com que o carro fique um pouco mais equilibrado. Vai ter alguma mudança de fato no carro ali que a categoria vai fazer. Mas vai ser muito mais peso na frente, né? A gente está falando, sei lá, de 30 quilos, 40 quilos, mas isso muda muito bastante. a parte de guiado do carro e essa distribuição de peso.
Então, vamos ver como é que a galera vai conseguir fazer isso aí pra E é pra menos ficar bom. torque, né? Corrija se eu estiver errado, mas o V8 vai ter um pouco menos torque com esse Não, turbo, mais torque. E mais torque. Mais torque. Mais torque. Hoje a gente tem uns 50 kg de torque, o V8 vai ter uns 60 aproximadamente. Então, e deve ser um pouco mais forte, né? A gente acabou andando com um pouco menos de potência ali para garantir Pra que não ia ter segurar a problemas queda. e tudo mais. Então, dava para ver que, sei lá, pega a TCR, por exemplo, era 10 km por hora mais rápido que a gente no final da reta de Interlagos. Então, claro que o nosso carro tem mais aerodinâmica e etc, mas provavelmente era um carro ali que estava, sei lá, bem próximo da potência que a gente estava andando. Então, tem tudo para o V8 entrar e a gente baixar bastante tempo de volta e mudar bastante as questões Pit ali stop de- também, muito mais né, legal, cara? né, cara? vai dar para sair talvez distracionando no pit stop. Hoje é muito difícil sair distracionando. Assim, uma a cada 100 que você tenta, você sai distracionando. Né? Então, com certeza, acho que ano que vem vai tá bem diferente tudo, assim. Tô ansioso para andar, tô com saudade de andar nos V8, de andar no motor Porque o forte, carro em si aspirado. é muito bom de guiar, falam, né? Cara, desculpa falar essa palavra de novo, mas, cara, é um tesão. Não, cara. pode Sim, falar. Aqui sim. tá É um bem tesão, liberado. cara. É animal o carro. É muito, muito bom o carro. Tem aerodinâmico, o carro faz curva pra caramba, faz curva, aquela bruxa, né, de Brasília lá, faz 220, 230 por hora. Animal. Assim, cara, é bizarro, cravado. Animal. É louco, cara, é muito louco. Que legal, cara. Que Cara, e legal. voltando um gancho agora aqui da questão dos patrocinadores, Fê, você desde jovem acho que conversa bastante, participa de eventos, é ativo nas redes sociais, tenta se divulgar, na verdade, o piloto como sendo realmente um produto das marcas, né? A cara das marcas. Como que foi ao longo desses anos de desenvolver isso, cara? Porque desde pequeno, também desde criança, você vem fazendo isso. Puta, teu pai conhece o Dudu, o Dudu, ele foi formando vocês para que seja isso mesmo, cara. Teu irmão também é fantástico nessa parte, mas você, eu sempre via teu irmão um pouco mais comercial que você. E eu fui vendo você desenvolvendo isso ao longo dos anos. Como que é hoje para você esse relacionamento, cara, com as marcas? Cara, acho que eu consegui evoluir muito, principalmente na parte ali da Shell. A gente fazia muito trabalho de media training, então a gente fez bastante isso. Fiquei 4 ou 5 anos lá. E todos os anos a gente fazia 1 ou 2 media training, então consegui evoluir bastante nessa parte, de dar entrevista, de como falar com o patrocinador, de como se portar num jantar com um CEO, com alguma coisa do tipo. Então, sempre foi muito legal essa parte ali junto com a Shell. A gente era bem novinho, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos e já vinha aprendendo tudo isso. Desenvolvendo esse lado E comercial. aí nos últimos anos aí, agora é só, basicamente, né, com a convivência e com as coisas que vão acontecendo, a gente vai aprendendo e evoluindo. Mas, cara, você começa a ver as coisas, né, você tem que mudar um pouco a cabeça, né? Você tá no final de semana, você chega e fala, tipo, porra, preciso subir no camarote, preciso ficar atendendo a galera lá na frente da visitação de boxe, porra, queria estar só aqui no ar-condicionado, na salinha, vendo as coisas de telemetria com o engenheiro. Só que, cara, quando você começa a ver que aquilo traz uma energia boa, que as pessoas que estão indo lá estão pra torcer pra você, torcendo, né, cara? Eles que é uma torcem, galera né? que tá, tipo, meu, feliz, assim, de te ver, que tá, meu, agradecendo por você estar lá, dando aquela atenção, que, assim, os caras saem de casa, vão lá, ficam no sol, ficam na chuva, muitas vezes. E às vezes viajam, né? Viajam Quilômetros e de longe, quilômetros. de longe. É. Quantas vezes o cara já não chegou lá para pegar o autógrafo do boné e falou assim, cara, vim lá de Tocantins, vim lá do Maranhão para assistir a corrida, não sei o quê. Tipo, cara, o cara pegou avião, pagou caro numa passagem que não tá barato hoje em dia, e o cara vai, chega e vai lá assistir a corrida, prestigiar, passa no seu box, deseja boa sorte. Então, eu, sinceramente, quando eu era mais novo, eu tinha essa cabeça do tipo, pô, só queria ficar aqui focado vendo as coisas, mas hoje eu olho com outros olhares e vejo que, cara, é uma coisa muito boa. Eu consigo ver 100% o lado coisa bom boa disso. disso, né, cara? Você consegue Exatamente. Então, cara, é muito legal, muito gratificante chegar, o cara chega, pergunta coisa pra você, você vai, tira as dúvidas, você fala, responde, conta de coisas que o cara não tem a mínima ideia que acontecia. E cara, é muito legal. Assim, esse ano o BV fez diversos eventos, e cada evento que eu ia ficando mais feliz e com mais vontade de ir no próximo. Que legal, cara. Porque, assim, a galera tem uma energia contagiante, a galera é muito... Realmente gosta daquela questão ali de corrida. E foi muito legal todo esse ano junto com eles. Você pode compartilhar algum, assim, algum Cara, que mais te marcou? Algum, sei lá, uma principalmente- palestra, algo do tipo? Acho que principalmente a parte ali, a gente faz um evento que chama Kart BV. Tá. Kart BV com o Felipe Batista.
Então, eles fazem em diversos estados do Brasil, e aí eles vão e me levam para fazer essa corrida de kart com um monte de gente. Então, eles pegam os parceiros deles, né, que eles chamam, os lojistas e tudo mais daquela região, e aí levam para poder correr de kart, e eu tô lá no meio para correr com eles. E aí, cara, chega no evento desse lá, é churrasco rolando, é corrida e tudo mais. Aí a galera vai perguntando, aí acaba a corrida, os caras... Meu Deus, cara, você passou por mim tão rápido que eu não consegui entender o que era aquilo, não sei o quê. Então, assim, é muito legal pra galera entender que é muito diferente, né? Às vezes o cara chega lá todo... Não, porra, eu ando mó bem de carro, acelera, não sei o quê, e tal. Quando eu vou lá, eu ando lá no Fórmula 1, no joguinho lá, não sei o quê, eu ando bem pra caramba. Aí chega lá no kart, pô, o cara toma 10 segundos, 8 segundos, eu passo voado por ele, o cara sai do carro, pô, meu, achei que eu era bom lá e tal, que foi isso que você fez? Aí, meu, tipo, começa uma conversa muito legal, o cara entende o que é o mundo de corrida de fato, o que é ser um piloto profissional, o trabalho a diferença mesmo, né, cara? de um cara que é, tipo, que gosta daquilo, mas não faz aquilo por profissão, nem um cara que realmente é profissional e que acelera de fato na pista, disputando campeonato, disputando título, etc. Então, é muito legal todos esses relacionamentos e assim, muitas vezes você pega um cara de um cargo alto lá do banco, alguma coisa do tipo, e, meu, o cara, ele fica trocando ideia com você, assim, você vira meio que uma referência pro cara naquela hora. Mas Fê, eu acho, assim, o que eu vejo? Como a gente vive isso aqui, todo dia, toda comum hora, pra gente, né? É muito comum. É normal, né? A gente tá aqui com um piloto que tem, sei lá, um nome famoso ou qualquer coisa do tipo. Pra gente é normal. A gente é com um colega de profissão, vamos dizer assim. E Ver esses passando, caras, né? Ver passando junto, cumprimentar, ter essa possibilidade, né, cara? Vai fazer esses xixi caras, do lado lá. Aí esses caras ainda tem, e eu espero que sempre seja assim, obviamente, mas tem esses pilotos como heróis, né? Sim. Ou que é assim, como é que tudo isso começa, né? Muitos anos atrás, isso era uma profissão super perigosa, em que os caras colocavam a vida em risco de fato. Hoje também, obviamente, mas com uma porcentagem de chance de morrer baixíssima, perto do que era anteriormente. E isso foi tornando o piloto um cara muito, muito heróico, né? E você andar em alta velocidade exige coragem, então, tem todas as características que vai tornando você e os pilotos em geral um cara a ser admirado, né? Então, por isso que quando você chega perto de um piloto, você fala, caralho, é um piloto de Stock Car e tal. E pra gente, às vezes, se tornou algo normal, né? E aí a gente não consegue ver o valor que aquela pessoa está dando para aquilo, assim como às vezes a gente faz até comparações, na verdade, né? Tipo, puta, esse aqui... esse acelera, esse aqui acelera um pouquinho menos. Tal. Mas vou dar um exemplo, por exemplo, é igual para você, ou para mim, ou para você, estar sentado com o diretor do banco. Para nós é um negócio, tipo... Exato, eu ia fazer essa troca, Porque assim, a gente faz esse esquema do kart BV, os diretores andam com a gente e tudo mais, os caras ficam pum. Só que, cara, eu vou numa palestra deles, eu fico tipo... Nossa! Caramba, o cara é sinistro, né? Irmão, como é que o cara decorou toda aquela palestra de 1 hora que ele tá falando um monte de nome difícil pra caramba e fez com que eu entendesse tudo? Né? É fácil pro cara, Exato. Né? Então, tipo, cara, é muito bizarro. E assim, você tem que entender que cada um tem sua profissão, cada um é muito bom naquilo que faz, senão o cara não era CEO do banco, senão o cara não era diretor da área fodida, top, maravilhosa do banco. Então, tipo assim, cara, a quantidade de área que tem dentro do banco, a quantidade de cara extremamente crânio, inteligente, viciado por trabalhar aquela questão de analisar gráfico igual a gente analisa, de fazer um monte de coisa, de prever uma queda, prever uma alta, prever alguma coisa assim. Cara, é bizarro o que todos esses caras têm de bagagem e conseguem também transmitir pra gente, né? Então, chega numa conversa dessa, é bom pros dois, né? Porque ele começa a entender mais sobre automobilismo e o cara me dá uma aula sobre economia pra gente conseguir entender melhor todo esse mundo. Então, e é muito legal esse paralelo que você está fazendo, porque querendo ou não, a performance habita em todas as fases, em todas as áreas, né, cara? Todas as áreas, com certeza. Todas as áreas. A performance é só um nome, mas, cara, quem vive isso entende como funciona. Então, muito legal esse paralelo que você está fazendo. Que as duas partes precisam ter um strong mindset, assim, né? Tipo, exato. Foco, cabeça boa, busca de resultado, busca de querer ser melhor. Né? E no esporte, quanto que isso é necessário, né?
a todo momento, e eles também precisam, mas de uma outra forma, né? Eles também precisam ter isso. Cara, A gente tá falando de um banco que cuida de milhões de investimento, né? É. Imagina o cara tá lá com uma carteira de um cara gigantesca que o cara vai... Puta, vou comprar essa ação aqui. Só que aí o cara vai dar a call errada, pum. O cara perde muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, o cara tem que ter uma cabeça e ter certeza daquilo que ele tá fazendo, porque senão o cara consegue acabar com muita grana de algum cliente. Imagine você perdendo esse dinheiro e você ter que se manter frio para tomar uma outra decisão para corrigir aquilo. É como nós fazemos no carro também, a mesma coisa. A gente, ali na barraca de cronometragem, ali na nossa tendinha, você, como a gente sempre falou, você ou é o gênio ou é o idiota por causa de uma decisão que você tomou. E essa decisão depende do resultado. Se o resultado for fantástico... Mas eu acho que a são gênios. velocidade que eles precisam responder sobre o erro deles, eu acho que é um pouco mais rápido do que o que você está falando. Eu acho que é mais ou menos parecido com, tipo assim, puta, freio um pouco tarde. Sim, nossa. Você tem que corrigir o freio um pouco tarde naquela curva em questão de, tipo assim, 3 segundos você precisa dar um jeito de fazer o seu carro parar de algum jeito que pelo menos você saia melhor do que sua mínima. Tava na volta boa. Eu acho que é mais ou menos assim. Porque é muito rápido as coisas de mercado financeiro. Baita pegada, hein? Meu Deus. Mercado financeiro é muito rápido as coisas. Animal a comparação, cara. Gostei. Animal. Impressionante mesmo. Muito legal. E 2026, meu amigo? Cara, eu tô animado. O que aguardamos aí? O que tem? Tô animado, Stock Car? tô animado. Stock Car. Garantido? Banco BV? Banco BV. Estamos vendo ainda algumas possibilidades do que fazer, talvez, de outra categoria, não sei, lá fora, alguma coisa do tipo, mas estamos tentando almejar legal, hein? algo para sair. Tentar, lógico, estocar prioridade, 100%, mas tentar alguma categoria lá fora para começar a dar as caras lá e tudo WEC, mais. alguma coisa assim? Tá A pensando, gente tá ou tendo Endurance da um vida? pouco menor. O WEC é bem difícil de entrar lá, ou você vai com muito dinheiro, ou você consegue alguma coisa, não sei como, Uma mágica, oportunidade muito boa. Né? oportunidade mágica ali, de alguém que está querendo te contratar, algo do tipo. Mas estamos tentando ver algumas categorias um pouco menores, que correm na Europa inteira ali, mas que tem visibilidade boa também para a gente conseguir... Estados Unidos você dar olha esse pontapé também, inicial. não? Mais Europa. Cara, acho que Estados Unidos tem basicamente a IMSA, assim, né? De carro bom para andar, né? De carro GT, né, rápido você e tal. fala. De GT. Tem a IMSA Michelin, né? A Pilot Challenge lá, mas... aí começa a ser de GT4, um pouco de mistura GT4 com TCR e tudo mais. Acho que é um pouco mais... eu vejo muito a ali. questão de como está indo a NASCAR lá. Quantos salários são altos lá, isso me impressiona muito. Concordo. É a única categoria do mundo que eu acho que chega perto de salários de Fórmula 1. Né? A Fórmula Indy é muito inferior. O WEC é muito inferior também o salário. Considerando premiação, tudo ali, a NASCAR se você pega ali, o cara chega a ganhar 16 milhões de dólares por ano de salário, né? Que isso, é só na Fórmula 1 que você consegue ganhar uma grana dessa. A gente está falando que ali você tem patrocinador com fila de espera para entrar nos carros, né, cara? Muito. Falando em patrocinador... E que é a quantidade cota A, também de carro, de um patrocinador absurdo, que tem num carro, né? E eles estão querendo dar uma internacionalizada na categoria, colocando pilotos de outros países agora lá, né? Então isso vai ser uma coisa muito bacana também, porque às vezes o piloto quer ganhar mais, fica preso a fazer categorias que não vão aumentar um monte o salário dele, né? Mas aqui no Brasil não existem muitas que vocês conseguem ganhar dinheiro, né? São poucas as categorias. Acho que no máximo a NASCAR é Brasil, Porsche talvez, alguma coisa de Porsche. Acho que é um pouco mais difícil, Porsche. Então é mais difícil. Basicamente né? estoque, NASCAR Endurance quando você é contratado do piloto gentleman, né? E na Porsche também quando você é contratado pelo piloto gentleman para fazer endurance. Mas de resto, acho que é difícil. Indo nessa linha de raciocínio... Truck, né? Truck também. Truck também, tá indo bem verdade. também. Mas indo nessa linha de raciocínio de começar a ganhar dinheiro e fomentar isso, qual que é o plano B do Felipe Batista, além de ser piloto? Por exemplo, muitos pilotos eu vejo que namoram ali com um certo coach, o cara vai fazer coach para Porsche, coach para próprio Stocklight, enfim. Outros são empresários. Outros são empresários, até com equipes, enfim. Sim. O que você pensa, Fê? Assim, nesse primeiro momento, o Felipinho está focado em ser Felipinho piloto, né? O Felipinho, sacanagem, mas o Felipe Batista piloto.
Ou você já tenta abrir esse leque, já vendo algumas novas oportunidades? Não, de assim, pegar cara, eu já faço e tudo coach mais? hoje na Porsche. Faço corrida de endurance também dentro da Porsche. E, cara, eu gosto demais dessa parte também de ensinar e tudo mais. Eu acho muito legal poder pegar um piloto e vir evoluindo ele e tudo mais, passando tudo que eu sei. E eu aprendo muito nesses finais de semana também, mesmo estando de fora, porque eu consigo... Cara, às vezes esses caras, eles são assim, bons. Falta, às vezes, sei lá, coragem ou algo do tipo. E o cara chega e consegue fazer umas coisas no carro que ele não sabe o que ele está fazendo, mas funciona. E aí ele vai, vê que funciona e começa, repete. Entende aquilo e repete. E eu olho e falo, caralho, o cara conseguiu fazer uma curva cravado. Que, tipo, eu não tava conseguindo acertar a linha e entender onde que era a linha perfeita para conseguir fazer cravado. E ele conseguiu. Vou fazer. Sento no carro, vou fazer e faz. Então, assim, você começa a entender muita coisa junto com esses caras. Você passa algumas ideias para ele, que ele vai, chega, põe na prática, só que às vezes ele consegue pôr de uma forma, às vezes, um pouco melhor. Ele consegue usar um freio diferente, que você nunca pensaria em estar usando o freio daquela forma. Naquele lugar, naquele ponto da curva, por exemplo, funciona. Você aprende ensinando, né? Exato, é uma exato. troca. Essa Tipo assim, troca você funciona chega e muito ensina legal. como você tem que fazer. Você ensina ele. Aí ele chega e te mostra, às vezes, um negócio diferente que ele fez, Sem nem saber, né, sem cara? nem saber, mas funciona. E aí, cara, eu nem falo nada, eu só falo, continua fazendo que tá bom. Vou lá e replico pra mim. Então, assim, Funciona, né, é muito cara? louco, cara. É muito louco, assim. Porque hoje em dia você pega um Porsche, por exemplo, tem ABS, tem tudo. A forma que você freia um carro com ABS é muito diferente da forma que você freia um carro sem ABS. Então, às vezes o cara ele consegue usar muita parte ali, sei lá, Conta de aí acelerador, pro freio. pessoal qual a diferença. Muda muito, né? Cara, basicamente, quando você tem um ABS, você consegue usar a pressão que você quiser que a roda não vai travar, entre aspas, né? Lógico que vai ter um nível ali que ela vai dar algumas travadinhas e tudo mais. Mas o sistema permite Mas o que sistema faça. permite que você use ele para te ajudar a parar. A gente na Stock não tem ABS. Então a gente sempre freia e trabalha em cima do limite do grip do pneu para vir dando talvez aqueles mini locks que a gente chama, né? Que a roda não chega a parar, não chega a sair fumaça, mas ela vem tipo meio que querendo assim um pouquinho, mas Você vai continua controlando a andando. pressão no freio. Vai Você vai controlando trabalhando a pressão isso no com freio. o pé, isso? Exatamente. Isso. Então a gente vem tirando pressão, a gente aplica uma pressão normalmente inicial ali de 150, 180 bar ali, né, quilos no freio. E aí depois vem tirando, dependendo da freada, a gente consegue manter um pouco mais, se é uma freada em linha reta, se é uma freada que já freia, já trazendo para dentro, já tem que frear e já vem tirando rápido, porque quanto mais você vira o volante, mais peso você tira daquela roda, então é mais fácil de você travar ela, tem menos, né, peso gerando ali naquela roda para não causar aquele travamento. E quando você está andando num carro com ABS, você meio que você pode talvez ignorar essa questão do release do freio. Só que também é muito bom você fazer. E é legal você conseguir fazer isso também bem feito. Todas as vezes que eu testei, vim e usar o ABS e dane-se o release, dane-se tudo, para mim não foi bom. O carro fica desbalanceado e tudo mais. E qual que é o ponto, né? Assim, você consegue virar muito rápido e ter muito controle do carro se você faz meio que a mesma estratégia do estoque que não tem ABS. Que é frear forte, dar os Aplicar 150, pressão 180 bar e já vem tirando. E aí você consegue ter muito mais noção do o quanto que o carro está aceitando daquele freio, porque o ABS ele te devolve no pé. Então você consegue vir tirando e o ABS vem te A respondendo. Tipo assim, sensibilidade dá para você tirar mais um consegue ter. pouquinho aí que tá começando a querer travar. Tira mais um pouquinho que tá querendo começar a travar. E aí vai fazendo isso pouco a pouco. Então é muito legal essa questão do ABS, mas eu prefiro muito mais um pedal que não tem ABS. O feeling do freio, quando você tem o ABS, ele não sei o que acontece, mas ele não é tão limpo, digamos assim. Ele tem muitas correções quando você está andando num carro com ABS, então ele fica sempre te devolvendo no pé para te dar essas respostas. Eu sou o cara que eu prefiro mais eu frear e eu sinto no meu pé ali o que está acontecendo com o carro, porque eu consigo ter muito mais precisão. Você olha o freio do Porsche lá com ABS, ele fica assim a linha, né? Você olha o freio da Stock, Ele retinho, assim, constante. bonitinho. Então você vê que não tem alteração, não tem nada que interfere no quanto você está aplicando de freio. Então tem essa diferença. E tua visão em relação aos pilotos old school? Old school que eu vou falar nomes, cara, que assim, sou fã dos caras também, assim, admiro muito as histórias deles, só que eu vejo que
eles estão chegando a um limite. Até por questão não só de idade, mas até acho que é cansado desse meio. Enfim, eles estão procurando outros meios de continuar no esporte. Rubinho, Massa, enfim. E eu vejo vocês, a nova geração, chegando e tomando esse espaço como um todo. O que você acha, assim, cara? Porque eu já vejo que hoje vocês cravam esses caras, assim, não tem mais... O Rubinho, Massa, vocês cravam junto, não interessa. Voltando o nosso papo inicial aqui, que você já não vê mais uma admiração tão grande. Você vê como um cara ali que você tem que ser batido e pronto, acabou. A gente continua admirando, né? Pelo respeito da história, óbvio. Mas assim, não é para você, é um cara que tem que ser combatido na pista. Ponto. Sim. Mas, óbvio, fora da pista é o Rubinho, vem cá, beleza. Já não tem mais aquele de abraço, foto, né? Porque acho que já se tornou normal. Mas o que você acha hoje, Fê? Você acha assim? Você acha que esses caras duram mais quanto tempo? E obviamente, eles vão perdurar anos aí como sendo heróis nacionais, né? Acho que eu posso falar dessa forma. Com certeza. Né? Com certeza. Mas o que você acha de vocês chegando nessa etapa e já colocando o nome de vocês? Você, Fraguinha, o Gaetano. sim. Cara, eu vejo vocês hoje também dominando o mercado nacional como um todo, assim. Eu acho como piloto de que referência. hoje tem muita questão da idade deles. Eles são pilotos ali, o Rubinho tem mais de 50 anos, tem 52, 53. O Massa tem 40 e poucos ali, então já começa a chegar numa idade que começa a perder um pouco de reflexo, começa a perder um pouco talvez não vou dizer coragem ali, né, mas tipo assim, daquele, talvez, né, ligar o botãozinho na volta da classificação para conseguir fazer uma volta, algo do tipo. Então, talvez esses caras, eles tomem um pouco numa classificação, não vão conseguir fazer uma pole, mas assim, cara, os caras vão chegar numa corrida, vão chegar para um campeonato e eles vão ser muito bons. Com certeza. Porque são caras que têm muita experiência, que já passaram por diversas situações, correram de Fórmula 1 20 anos, 10 anos, 12 anos, 15 Só o anos. que eles sabem de gestão Então, assim, de corrida ali. Só o que eles sabem de gestão de pneu, gestão de Gestão de combustível, pneu, né? gestão de como administrar a hora de atacar e tudo mais. Tipo, cara, é capaz de eu ser, obviamente, né? Assim, eu não me vejo numa Fórmula 1 nunca, pelo nível que eu tô hoje, pela idade que eu tô hoje. Então, cara, eu nunca vou sentar numa Fórmula 1, cara. Eu acho que em qualquer categoria que eu passar até o resto da minha vida, eu não vou ter a experiência que esses caras tiveram só de Fórmula 1. Então, é bizarro tudo que eles conseguiram fazer na carreira deles e eles têm de aprendizado nisso. Então, assim, eu acho que enquanto eles estiverem ali chegando, entregando resultado no final da corrida e terminando numa briga de um título no final do ano, cara, eu acho que eles podem continuar correndo. Então, vamos mudar uma pergunta. O que você continua aprendendo com esses caras? Cara, muita Além coisa, de tudo assim. isso, assim. Você tem essa interação próxima com eles, assim? Sim, Eles sim. chegam para trocar ideia e falam, acho que você errou aqui. Sim, sim. Você tem essa liberdade de chegar neles e falar, puta, Rubinho, eu vi que você fez aqui a telemetria, foi melhor desse jeito. Não, Tem assim, essa interação? muitas Eles abrem vezes a gente isso? conversa, muitas vezes a gente fala. O Rubinho eu tô um pouco mais próximo ultimamente, então tipo, a gente sempre chega no começo da corrida, a gente sabe que a gente é rápido, então agora a gente Interlagos, né? A gente, vamos abrindo espaço junto aí e tal, vamos tentar não brigar entre a gente, vamos indo pra frente junto, tal. E foi o que aconteceu, a gente na corrida de sábado ali, na hora que deu a bandeira vermelha, ele era 11º, eu era 13º. Então a gente conseguiu ganhar muito espaço junto, indo passando a galera. Então foi algo muito legal e a gente vem fazendo isso o ano inteiro, assim, né? Pega eu no começo da estoque, eu sempre queria defender qualquer posição a todo custo, e aí eu comecei a perceber que brigar pelo 20º não muda nada Não na minha adianta, vida. né? Então, assim, é muito melhor você deixar um cara às vezes mais rápido do que você passar e você tentar vir atrás para conseguir ganhar a posição junto com ele do que você ficar brigando por um 20º lugar, que às vezes não é o lugar de vocês ali. Isso é Vocês têm muito mais experiência, ritmo né, que os cara? caras da frente. Experiência que Exato. te dá, não tem jeito, né? Não tem como pular a etapa da experiência. Estratégia de push. Eu cheguei, assim, o Rubinho ele é sempre o cara que não dá push na primeira volta da corrida. Então, largou, não pode dar na primeira volta, na volta que é liberado para dar, todo mundo dá, menos ele. Eu sabendo disso, vi que ele estava atrás de mim, os caras da minha frente estavam perto, só que, eu falei, cara, se todo mundo vai dar push na minha frente, vou segurar o push que eu sei que o Rubinho não vai dar para me passar. Então eu vou segurar aqui, na próxima eu dou. Meu motor não era muito favorável de reta, ele me passou independente disso, mas na volta seguinte a gente veio de push e a gente conseguiu passar 2 carros juntos. Então, assim, foi muito bom isso, toda essa estratégia. Então, assim, é muito legal conseguir entender isso também ao longo da corrida, né? Quando você vai conhecendo um cara, quando você começa a correr mais tempo com esses caras, você começa a entender como que funciona cada piloto dentro da corrida. Esse ano, Só que, cara, é muito difícil, porque, assim, você pega o Rubinho mesmo, ele tá desde 2014 na categoria. Você pega o Thiago Camilo, tá desde 2003. Você pega o Alan Codair, tá desde 2004, 2005. Cacá Bueno, Porra, desde sempre. Então, assim,
são caras que estão correndo juntos na Stock Car a mesma idade ou mais até do que eu tenho de vida. Então, assim, é um negócio bizarro o que esses caras têm de experiência contra eles mesmos. Então, eles sabem o que cada um faz, quem é o maluco, quem não é, quem se joga, quem não se joga. Então, assim, é muito difícil você chegar assim, sei lá, em 4, 5 anos, você entender a categoria inteira. Esses caras eles sabem como mascarar muitas coisas, porque eles precisam fazer isso para esconder o jogo dos caras que conhecem eles há mais de 20 anos. Claro, sem dúvida nenhuma. A experiência disso aí Você ia perguntar? Eu ia falar, sei que a pergunta foi para você, mas eu vou estender a minha pergunta e vou responder uma parte aqui. Tipo, esse ano eu trabalhei com o Rubinho e com o Thiago. E, pô, sensacional, assim, o quanto esses caras sabem o que fazem. E ver o Rubinho guiando numa corrida, o Thiago é um cara que me impressionou muito também pelo desejo de vitória. O cara é extremamente competitivo e quer fazer de tudo para ganhar. É muito legal. E o Rubinho, uma administração incrível de corrida também. Eu aprendi muito com eles esse ano também. Acho que é o que ele falou, a experiência deles conta demais numa corrida. E até mesmo essa adaptação do carro. Você vai para um quali, o carro ficou traseirinho. Os caras se adaptam, assim como você também, mas não é todo mundo que faz, né? Não, é difícil. É difícil, mas os caras se adaptam por quê? Porque experiência. Sabem o que fazer para minimizar aquele equilíbrio, aquele balanço que eles estão tendo naquele momento. É muito legal mesmo. Muito bom, meu velho. Muito bom. Mais alguma pergunta pro Fê? Acho que o Fê falou bem, cara. Aqui, ó, já estamos Falou bem. 1h30 de... Já? Você é louco. 1h30 de podcast, tá vendo só? E você achou que não ia ter conteúdo, meu amigo? Uma pergunta. Eu ia te perguntar ao teu irmão, cara, como que é teu irmão sendo a referência, né? Porque ele começou, ele desbravou a pegada. Ele né? que desbravou o Eu ia fazer negócio. paralelo Ele com que o meu. fez eu começar, né? Então. Aqui foi o contrário, né? Aqui Cara, o ele- que fez a gente começar. Aqui foi o contrário. Ah, foi o mais novo que te fez Foi. começar? Aqui quem começou todo esse mundo de kart, de automobilismo todo, é? inclusive do meu pai, foi o Vinícius, cara. Ah, eu achei que tinha sido você. Nada, imagina. Quem teve a vontade de andar foi o Vinícius. O Vinícius viu uma vez um kart na televisão e falou, pai, quero esse kartinho aí. Aí ele levou a gente pra pista e todo mundo começou a andar, cara. Caramba. Quem começou em casa foi o Vitor. E ele... A gente morava em Aldeia da Serra, né? Aí Você passava... não tá mais morando na aldeia? Não, a gente mora em Alphaville hoje. Ah, É tá. do lado. Não, Ok. Mas, cara, ele sempre passava lá na frente e tudo mais, ficou com vontade, um dia decidiu ir. Aí começou a andar, isso ele tinha, sei lá, 7 anos, eu tinha 2, 6, 7 anos, eu tinha 1 para 2 ali. Eu lembro que você era muito pequenininho quando eles andavam de Eu carro. era muito pequenininho Você quando ele era começou. muito pequenininho, cara. E aí, cara, ele começou a andar, eu ia junto, né, desde criança. Eu não lembro nem alguma coisa diferente de autódromo e cartódromo na minha vida. Então, basicamente, fui criado lá dentro. E ainda mais naquela época que era Light Paulista, Paulista, KGV. brasileiro. Era tudo junto. Era tudo, cara. Era tudo na sequência, era bizarro. O tanto de corrida que tinha, SKB e tudo mais. Era tudo, cara. Era muito louco. Então, assim, era muito, muito legal. E aí, cara, comecei também com uns 5 anos. E por influência dele. E aí, cara, ele sempre me ajudou muito. Tanto no kart, como na minha transferência ali do kart para Porsche. Na Stock Light. E aí, cara, quando eu fui campeão da Stock Light, no ano seguinte ele correu. E aí eu tinha aprendido um pouco, né, com o João lá e tal, sabia de algumas coisas. Eu sempre fui um cara que sempre gostei de estudar e saber coisa de carro. Então eu não sou só o cara que senta no carro e precisa saber como que guia um carro. Eu gosto de entender o que uma cambagem faz, o que uma convergência faz, o que um caster faz, a altura, o que uma mola mais dura, o que um amortecedor mais rígido, o que uma barra mais mole ou mais dura. Sim, eu gosto de saber tudo, o que cada coisa faz e de testar. Saber, de fato, no feeling, porque, cara, de carro para carro muda muito o que cada coisa do carro faz, o quanto que tal número muda, de fato. Então, às vezes, você põe, sei lá, 3 décimos de cambagem num carro que, vira do avesso. E você põe 3 décimos de cambagem num outro carro que não muda nada. Então, assim, é um negócio bizarro. E eu sempre gostei de saber muito disso. E sempre fui meio fuxiqueiro lá, sempre dava uma olhada nos números lá que o João botava no carro. E aí, cara, decorava um pouco ali das coisas e aí falava pro Vitor no ano que ele correu, no ano seguinte.
E foi muito engraçado que o Vitor passou a mesma coisa na mesma pista do Velocitar. Ele tomava 1,5 segundos, ele não sabia o que fazer. Eu olhei o carro, era a mesma coisa que o meu carro sentia quando eu tomava 1,5 segundos. Eu cheguei pro João, falei, João, só me lembra o que a gente fez mesmo? Eu tava em outro box, em outra equipe naquela época. Foi isso. Aí ele... Foi. Aí eu, tá. Quanto? Aí ele, não, foi tanto disso, foi tanto disso, foi tanto disso. Eu falei, beleza, obrigado. Aí ele, mas o que você quer? Você tá botando o carro da estoque? Pô, você quer me ferrar? Eu falei, não, fica tranquilo que eu já te conto. E era, cara, o mesmo esquema. O Vitor tinha acabado de fazer o último treino, passado o pneu, tinha tomado 1,5 segundos pro cara que nem tinha passado o pneu. Meu Deus. Aí ele tava perdido, ele falou, ferrou. E ele liderando o campeonato. Aí foi pro quali e enfiou 6 décimos no P2. Ai, que delícia. Mas e aí? Hoje... Aí, cara, Você é hoje melhor a que gente se seu ajuda irmão? muito. Cara, não diria isso. Não, eu não tenho problema nenhum Eu de acho falar que que meu a irmão é gente- melhor que eu, tá? Então, assim, zero problema, velho. Muito pelo contrário, fico até acho que orgulhoso. hoje a gente é muito próximo, assim. Eu acho que bota os dois. No melhor dia dos dois, Vai dar pau, vai assim, dar uma cara, briga boa. eu acho que... Gostoso. Eu sempre falei, o cara, Vitor é se muito botar o inteligente. Vitor pra o Vitor ganhar... é muito inteligente, Se botar o tô Vitor pra brincando. disputar um campeonato da Stock Car lá e chegar na final disputando eu e ele, eu não vou duvidar nem um pouco que isso aconteça. Muito legal. Porque, cara, ele é muito, muito bom de, principalmente ritmo de corrida, de ser exatamente igual todas as Constante. voltas. Cara, Ano sim, passado ele impressionante. ganhou a corrida no Velopark lá, cara, galgando posição, tendo ritmo real. Porsche. Foi Stock Car. não, de estoque. Stock Ele ganhou a corrida principal. Ah, é? É, Nossa, eu não... ganhou a Na corrida verdade, eu principal. ganhei, mas daí... Falei assim pra... Né? Que bom que o troféu nem saiu de legal. casa. Mas foi um pódio que os dois estavam juntos. Não, então, Vitor, queremos você aqui. Vamos Com certeza. puxar. O gente Vitor, podia- eu convidei ele. Eu Convidei Podia, ele, só o que Vitor ele não tá podia. ocupado, tá em Interlagos hoje. Ele tinha to drive hoje. Tá lá em Interlagos Não, mas a hoje. gente chama pra próxima. Mas, cara, vamos fazer um negócio eu e ele junto aqui, pra gente contar as isso é histórias legal. juntos. Tem muita coisa junto, que, cara, eu ia pras corridas com ele da Europa, lá de kart, de Fórmula, então Não, isso é bom, a gente traz os vivenciei três- os dois bastante e o coisa. O próximo podcast vai ser, você vai ter que ir lá na casa do Felipe, que vai ser ele fazendo churrasco e a gente fazendo podcast. Porra! Cara, isso é legal mesmo, boa ideia. E lá a mesa dele é perfeita Não, mas eu pra tenho fazer. eu tenho uma mesa boa pra botar os microfones. Cara, não, a minha mesa, sabe as mesas de podcast? É exatamente a mesa de podcast. E a Aquela de churrasqueira madeira. na frente. Aquela de E a churrasqueira madeirona na boa. parte de trás, assim. Mas juntar mais gente. Juntar os dois, o Vi, e aí a gente trocando ideia pra... Não, então, juntar a galera que correu junto. E aí deu umas batidas de roda. Puta, cara, isso é fantástico. Leva o Rafa Martins, que o Rafa já correu com o meu irmão, já correu comigo. Então, É isso, É isso, pessoal. Bem, teu espaço aí pode divulgar suas redes sociais, Por favor. falar sobre o Banco Fechou. BV. e- patrocinadores, tudo, manda um abraço. Bom, basicamente só uso o Instagram, então, felipe.baptista121. E agradecer o BV pela parceria desse ano. Ano que vem vamos fazer um ano mais forte, melhor. E torcer para que a gente consiga ter menos problema lá na categoria, para que a gente possa entregar de fato os resultados que a equipe merecia esse ano. Vamos que vamos. Boa. Bem, como você abriu o podcast, também encerre-o. Vamos terminar. lá. Tem que falar para Curta, seguir. compartilha. Aos de sempre. Curte, comenta, compartilha aí. Siga dá o o canal follow aí, RPR. siga o canal. E fica acompanhando aí que vai ter próximos, esse não é o último com certeza. Muito bom, velho. Valeu, Fê. Obrigado, mano. Bom demais. Valeu, galera.